Fala aí, galera, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo aí, mas chegou o dia. Hoje a gente vai fazer uma abordagem bem rápida. Na realidade, a gente vai dar aqui um esqueleto de tudo que a gente vai estar vendo ao longo desse estudo, né? Você sabe que o Instagram ele tem algumas políticas de valorização dos Reels e dos Stories. E, e o nosso vídeo aqui pode ter apenas 15 minutos, exceto se eu abrisse uma live, aí eu poderia ficar um tempo maior, mas não é o caso desse início de estudo. Nesse início de estudo nós vamos estar fazendo vídeos e após, mais adiante, nós vamos abrir live sim, mas eu vou te direcionar também para um canal que eu tenho no YouTube, para que a gente possa ter um tempo maior de estudo. Então hoje vai ser no linguajar bem pentecostal, um beijinho na flor. Sabe o que é um beijinho na flor? A gente vai fazer aquele apanhado geral, sem conceituar mais profundamente cada um dos métodos, cada um das escolas, e depois, com o passar do tempo, a gente vai diluindo esse conteúdo. A escatologia é um conteúdo muito denso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diluir para fazer o que um pastor amigo meu me ensinou. O que ele me ensinou? Anselmo, quando uma coisa é difícil, você resolve uma coisa de cada vez, que ela vai se tornar fácil. É o que a gente vai trazer aqui para essa abordagem do estudo escatológico, que, diga-se de passagem, não é só do livro do Apocalipse. E estão vários livros envolvidos no estudo da escatologia: Isaías, Zacarias, Daniel, o próprio livro de Gênesis, Tessalonicenses, os evangelhos sinóticos, né, que são os evangelhos onde Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver muito conteúdo escatológico ali. Então, o estudo do Apocalipse, ele envolve muitos outros livros, e a gente vai estar vendo isso aí devagarinho. Tá, peço que você tenha aí na sua frente, já que você está vendo um vídeo e é gravado, você pode ir pausando, anota as dúvidas, anota o que a gente vai estar passando, porque quando você anota, a absorção de conteúdo para você, ela vai ser muito mais interessante, vai ser muito mais assertiva e satisfatória. Então, ao final de cada vídeo, já que está gravado aqui, você comenta lá, compartilha, mas comenta, coloca as suas dúvidas lá, porque no próximo vídeo, o que eu vou fazer, que possivelmente a gente vai estar fazendo no YouTube, eu vou tirar uns 5 a 10 minutos mais ou menos para responder os questionamentos referentes a este conteúdo. Então a gente vai estar fazendo nessa dinâmica. Fiz um vídeo, no final do vídeo você coloca lá as suas dúvidas e no próximo vídeo eu vou estar respondendo as perguntas, né? Tenha paciência, tenha resiliência, não desista nas primeiras dificuldades, porque aqui eu estou diante de pessoas de níveis diversos aqui. Eu tenho um pessoal iniciante no estudo da escatologia, eu tenho gente que está em nível intermediário, mas eu sei que tem gente aqui no nível avançado. Então a galera que está um pouquinho mais adiante, vamos ter paciência com o pessoal que está começando agora, porque o conteúdo ele já é denso. Então vamos fazer a coisa ficar fácil. Então, para ficar fácil, não faça a pergunta fora do conteúdo já passado, entendeu? O que eu vou passar hoje, faça a pergunta referente ao que eu vou te passar hoje. As perguntas sobre milênio, arrebatamentos, façam quando vier o conteúdo. Aí vai ficar mais fácil para a gente fazer essa dinâmica de estudo aqui. Vamos lá, deixa eu fazer mais alguma consideração. Mais adiante eu vou passar o meu canal lá no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre métodos de interpretação, falarei apenas sobre 2. Escola de pensamento, que existem algumas escolas, que em algumas literaturas você vai ver que eles abordam como métodos também, mas eu vou fazer uma diferenciação entre método e escola de pensamento. Vou falar sobre diferentes interpretações sobre milênio, né? E também vamos falar sobre as diferentes interpretações sobre o arrebatamento. Então vamos lá. Métodos de interpretação. Você sabe que o estudo da Escritura, aí eu já não me refiro somente ao estudo de escatologia, sobre o Apocalipse, mas toda a Escritura. Existem métodos de interpretação de Escritura. E dentro da teologia a gente tem a hermenêutica, a exegese, que nos ajuda a entender melhor a Escritura. Então, esses métodos eles são aplicáveis também para o entendimento da escatologia bíblica.
E para facilitar aqui, porque são os métodos que a gente vai ver mais aqui no estudo escatológico, eu vou falar sobre o método literal, que o nome já diz, ele é literal mesmo. E vou falar sobre o método alegórico, que você vai ver aí em algumas literaturas, método alegórico ou figurativo, método literal, ou tem um outro nome também para método literal, que agora não me fugiu a memória, mas tem um método literal e um método alegórico. Nós vamos tratar sobre esses dois métodos. As escolas de pensamento, eu vou abordar somente 4, existem mais, mas essas 4 são as principais. A escola preterista, como o nome diz, né? Pretérito, passado, que acreditam que as profecias já se cumpriram no passado, até o ano 70 depois de Cristo. Vamos falar sobre o método escola de pensamento idealista. Essa escola de pensamento idealista, ela faz uma abordagem alegórica ou espiritual em alguns momentos, que as imagens elas são consideradas como símbolos não literais, símbolos não literais e nem ligadas a eventos históricos. Eu vou falar sobre a escola de pensamento historicista, que é muito importante. Essa escola ela traz um entendimento que as profecias têm seu cumprimento ao longo da história. Como é que é essa dinâmica do historicismo? Algumas profecias já se cumpriram, algumas estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Essa é a dinâmica historicista. E a última escola de pensamento que nós vamos abordar é a futurista. A escola futurista ou futurismo, né, você vai ver nas literaturas, a maioria das profecias terão seu cumprimento cumprimento pleno, né, no tempo do fim. Então a escola futurista, ela acredita, ela faz uma abordagem que a maioria das profecias vão se cumprir no tempo do fim. Então tem essa distinção, a preterista é passado, a idealista ela faz uma abordagem alegórica, literal, simbólica, é um pouquinho de cada uma. O historicismo acredita que as profecias vêm se cumprindo ao longo da história, mas no final existe um cumprimento pleno das profecias. E a futurista, a maioria das profecias apontam para o fim. Então, 2 métodos de interpretação, literal e alegórico, 4 escolas de pensamento, preterista, idealista, historicista e futurista. E nós vamos abordar também questões sobre interpretações sobre o milênio, amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Essas são as diferentes interpretações sobre o milênio. Amilenismo acredita num milênio não literal, ou seja, não é 1000 anos. Não é 1000 anos. E a partícula é exatamente uma partícula de negação, né? Ele não acredita que o milênio será um milênio de 1000 anos. E tem um pré-milenismo que se divide em 2, essa interpretação sobre o milênio, que tem o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. A gente vai destrinchar tudo isso, tá? E nós vamos também tratar dentro das questões sobre o milênio, sobre o pós-milenismo, né? Trataremos também sobre diferentes interpretações sobre o arrebatamento. E aqui mora um monte de problemática, tanto na parte de milênio como o arrebatamento, são as questões que mais embolam assim, a cabeça da galera, né? As diferentes interpretações sobre o arrebatamento. Nós temos os pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja arrebatada antes da tribulação. A tribulação é um período de 7 anos. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Aí a gente pega esses 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel, são 7 anos, que será um período de coisas que vão ocorrer como nunca ocorreram na humanidade. Então tem os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Tem os midi ou meso, né? Você vai ver na literatura esses 2 nomes, mesotribulacionista, ou seja, a igreja arrebatada no meio da tribulação. 3 anos e meio, antes do derramar do cálice da ira de Deus, antes do aparecimento do anticristo e todas as suas manobras, né? A igreja arrebatada no meio. Então,
3 anos e meio, mídia ou mesotribulacionismo, a igreja é arrebatada, e os 3 anos e meio, que será o derramado cálice da ira de Deus, a igreja ela é tirada antes. E temos, por fim, o pós-tribulacionismo, que acredita no arrebatamento da igreja após os 7 anos de tribulação, de grande tribulação, né? Então, basicamente, esse vai ser o conteúdo que nós vamos abordar mais adiante. Terão outros conteúdos, mas como o nosso tempo aqui é bem curtinho, a gente vai esmiuçar cada um desses métodos de interpretação, seja ele literal ou alegórico. Literal ou textual, lembrei. Literal ou textual, alegórico ou figurativo. E as escolas de pensamento, vamos abordar criteriosamente cada uma delas, a preterista, a idealista, a historicista e a futurista. Vamos falar sobre o milênio, amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, sendo que o pré-milenismo ele se divide em histórico e dispensacionalista, explicarei o que é o dispensacionalismo, e as diferentes interpretações sobre o arrebatamento. Então, eu peço que você tenha paciência, que você tenha vontade de aprender. E se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você tenha vontade de aprender. E muitas dúvidas surgirão, eu sei, muitas perguntas vão surgir, e a gente vai tentar, na medida do possível aqui, aprender junto e passando esse conteúdo e diluindo o máximo possível para que ele possa ficar tranquilo. E mais adiante aí também vou estar passando outros tipos de conteúdo, falando sobre salvação, sobre fé, até mesmo sobre hermenêutica e exegese, porque ajuda demais na interpretação das escrituras. Então eu te vejo no próximo vídeo, e se você quiser comentar, compartilhar, faça isso, porque você vai ajudar a gente a estar tendo relevância aqui, tanto no Instagram como lá no YouTube, quando eu te passar o meu canal. Beijão, te espero no próximo vídeo, tá?